Oi, eu sou o Mauro e seja muito bem-vindo! Nesse vídeo você vai aprender a usar 5 elementos que são usados para configurar um documento HTML. Vamos começar pelo elemento Title, que define o título do documento HTML. Quem usa o Visual Studio Code e usa aquela abreviação HTML 2.5 vai notar que ele já introduz aqui o local para que a gente possa usar o title, tá bom? E ele coloca uma palavra aqui, document. Então basta que você troque esse valor, né, essa palavra, por um nome condizente com o que você está fazendo. Por exemplo, aqui eu vou colocar como título dessa página, ok? Agora, veja que aqui não tem mudança nenhuma, tá bom? Onde é que a mudança ocorre? Onde é que aparece o valor do title que você especifica aqui dentro do head? Para mostrar isso, eu preciso ir até o browser. Bom, com o navegador aberto, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Eu vou abrir o YouTube, tá certo? Vou clicar no YouTube aqui. Vou abrir uma outra aba aqui, ó. E aí, veja só. Tá vendo esse nome aqui, ó? YouTube Premium traço YouTube? Pois é. Então, isso aqui já é o resultado do title, tá bom? Isso aqui já é o title sendo utilizado. Um outro ponto em que o title é importante é aqui, né? Quando você faz uma busca, né, no Google, sei lá, elementos HTML, elementos HTML. Então, esses valores aqui, tá certo? Também são os títulos dessas páginas. Então, o título ele vai aparecer na aba do navegador aqui e também nos mecanismos de busca, tá certo? E veja, quando você configura o título da forma correta, né, que você coloca palavras-chave que são relevantes, você vai conseguir ranquear melhor a sua página dentro dos mecanismos de busca, tá certo? Então, o style é um elemento muito importante. Veja o porquê. O style é o responsável por formatar o visual do nosso documento HTML, tá certo? Então, tudo que você colocar dentro do style, ele vai ser revertido em uma forma de customizar um elemento HTML. Tá? O que significa isso? Eu vou colocar um style aqui, ó, e vou fazer uma pequena modificação aqui. Então, como eu acabei de dizer para você, eu disse que o style ele vai customizar elementos HTML. Então, nesse caso, eu customizei o P. Tá? Então, todos os parágrafos, né, que eu coloquei aqui, eles passaram a ter essa cor de fundo aqui. Algumas coisas interessantes, por exemplo, eu posso ter vários styles, tá? Mas essa daqui não é a melhor forma de utilizar dentro do body. Mas se por acaso aqui, né, eu colocasse um outro style e eu colocasse de novo aqui o P e trocasse essa cor, né? Background color, ao invés de azul, esse azul mais claro, eu trocasse por esse aqui. Olha só. Então uma coisa interessante é que você consegue sobrepor a configuração anterior, tá certo? Então ele passou por essa configuração, mas a última configuração que vai ficar é essa daqui, tá? Então eu sobrepus essa configuração aqui. Agora o local ideal para usar não é dentro do body, tá certo? Veja que você pode inclusive colocar um estilo dentro aqui de um elemento desse, tá? Você pode até fazer isso aqui também, color red, por exemplo. Tá vendo? Mas o ideal não é utilizar essas partes aqui não. O ideal seria você pegar o style, retirá-lo daqui, toda essa estilização, retirá-la daqui, ó, tá certo? E colocá-lo aqui dentro da parte do head, tá bom? O ideal mesmo seria que você colocasse os seus estilos em um arquivo separado, tá bom? Mas você pode também usá-lo aqui. É muito melhor do que você colocar dentro do body, tá certo? Então, quando a gente estiver falando sobre CSS, a gente vai aprender a mexer com mais detalhes no elemento Style. O elemento Script
é o responsável por permitir que comportamentos sejam inseridos em um documento HTML. Bom, o elemento script eu posso utilizá-lo tanto aqui no head, quanto dentro do body ou até abaixo do body. Normalmente, na maioria das vezes, você vai fazer scripts usando a linguagem JavaScript. O posicionamento de um script dentro da sua página web vai depender muito da relação que ele tem com os elementos, tá bom? Por exemplo, se você colocar um script que faça uso de um elemento que ainda não foi criado, esse script ele não vai funcionar direito, tá certo? E você tem que lembrar o quê? Que todo documento HTML ele sempre vai ser lido de cima para baixo, tá certo? Então olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu vou criar um pequeno script aqui, tá bom? Então assim, um script, ok? E aí eu vou colocar aqui um window.alert, assim, né? E vamos colocar uma mensagem aqui, olá, pronto. Então, veja só, eu vou passar para o browser para demonstrar o que vai acontecer, tá bom? Então veja, quando eu carregar essa página no browser, olha só o que acontece. O alert, né, aquele que eu coloquei lá, document.alert, ele vai produzir isso daqui, tá? Uma mensagem e vai ficar esperando que eu clique no botão OK, tá certo? Então quando eu clicar no OK, aí, tá certo? O que aconteceu? Ele apareceu o conteúdo da página. Então, por que isso acontece? Porque eu coloquei o script antes de que qualquer conteúdo da página tivesse sido criado, tá certo? Então ele vai ficar esperando eu clicar no OK para depois mostrar a página. Agora, se eu mudar esse script de lugar, o que pode acontecer? Então eu vou trocar agora a posição do script, tá? Eu vou tirar ele daqui, ó. Ele está dentro do head. E vou colocá-lo aqui, tá bom? Depois do body. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu vou salvar aqui, tá bom? E vou abrir o browser novamente para demonstrar o que vai acontecer. Então, veja só. Eu salvei o documento, eu vou recarregar a página aqui então. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha só. Então, ele mostra o documento todo e depois ele aparece a mensagem aqui na tela. Então você viu que o resultado foi dependente, né, do posicionamento do script. Então antes eu mostrava primeiro a mensagem, o browser ele estava em branco, e aí depois que eu clicava no botão OK é que aparecia o documento HTML. Agora veja que como eu mudei o script para o final, ele aparece a página porque ele montou toda a página primeiro e depois é que ele executa o script. O elemento link permite que sejam criados vínculos entre o documento atual e um recurso externo. O elemento link, então, ele vai permitir que nós consigamos usar o conteúdo que está em um outro documento, tá bom? Então, olha só, eu vou tirar esse style daqui, assim, ok? E aqui dentro do head eu vou incluir um link, tá bom? Então, eu vou fazer assim, link. Né, eu vou dizer que aqui eu tenho uma folha de estilo, tá certo? Agora, href, né, eu vou colocar qual é a folha de estilo, qual é o arquivo que eu quero colocar. Então, eu vou colocar estilos.css, que é um outro arquivo que eu tenho. Então, olha só que interessante, ele já carregou aqui para mim, olha, esse documento, tá certo? Então, quer dizer que ele aplicou os estilos que tinham nesse arquivo aqui, um arquivo só com estilizações, né, um arquivo de CSS, e ele já aplicou aqui. E essa aqui, né, é um exemplo da forma ideal para você usar o seu arquivo CSS, tá certo? Você colocá-lo em um arquivo externo, até para você manter toda a sua configuração de CSS em um arquivo só, e a partir desse arquivo você conseguir compartilhar com vários documentos web que você estiver utilizando. O elemento meta define várias informações dos metadados. Vamos conhecer algumas delas. Bom, por fim, o elemento meta
é o responsável por definir alguns metadados, tá bom? Então veja que quando a gente está utilizando o Visual Studio Code, quando a gente coloca, né, aquele Emmet Abbreviation para ele criar a estrutura básica do documento, ele já insere aqui para a gente, olha, o meta, tá vendo? Então, mas se você olhar, ele é interessante, porque aqui eu tenho meta charset, tenho meta http kiv, meta name. Então quer dizer, ele usa outros atributos diferentemente dos outros elementos que a gente viu para se configurar, tá certo? Então a primeira coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção é para essa configuração que ele faz aqui. O charset é o responsável por especificar a codificação de caracteres que o documento está usando. Então, pode acontecer, tá navegando na web e encontrar algum documento, né, onde os caracteres que deveriam ser acentuados não aparecerem de forma correta, tá certo? Isso é um problema decorrente da falta disso daqui, tá bom? Agora, observar que os browsers mais modernos, eles já conseguem fazer essa configuração de forma quase que automática, tá certo? Mas como você não sabe qual é a versão do browser que alguém vai estar usando quando visitar a sua página, então não custa nada você deixar isso daqui para garantir que não hajam problemas de legibilidade do seu documento, tá bom? Então, o charset então seria um metadado, tá certo? Definido pelo elemento meta, que está aqui, tá bom? Uma outra coisa, alguns outros metadados interessantes que você pode definir pensando em SEO, né? Ou seja, o trabalho de otimização da sua página para os mecanismos de busca. Você pode definir o autor da página, sim, a pessoa pode ir lá no Google, né, e colocar, por exemplo, o seu nome como autor de uma página e procurar, tá certo? Então como é que você faz isso, por exemplo? Né, você vai colocar aqui o meta. E aí o que você vai colocar? Aqui eu tenho que especificar o que? Name para ele. Aqui é author. Assim. E aí eu tenho que colocar também um outro atributo que é o content, que é onde eu vou especificar o valor. Então quem é o autor dessa página? É o Mauro. É isso que significa. Ok? Outra coisa também que eu posso especificar que é útil, né, para os mecanismos de busca é a descrição da página. Então, a name description, assim, content. Então, qual é a descrição da página? E aqui eu vou preencher, né? Então, pronto, tá aqui. Então, esses dois elementos aqui, esses dois metadados, melhor dizendo, eles não aparecem aqui, tá certo? Eles não têm resultado visual, mas, por exemplo, eles podem ser utilizados pelos mecanismos de busca, tá certo? Então, nessa descrição aqui, tá? Assim como no título, se você usar palavras-chave que são relevantes, isso daqui vai poder também ajudar a ranquear melhor a sua página. Então, ao invés da sua página aparecer lá no 57º link do Google, ele pode aparecer, por exemplo, entre os 3 primeiros, né? Dependendo de como você fizer esse uso dessas palavras-chave, tá certo? Então, o meta, ele vai permitir então que você consiga definir alguns metadados, tá certo? Gerais. Então aqui a gente especificou 2 que são úteis para os mecanismos de busca, mas por exemplo, ele aqui também tem um outro metadado que é o viewport, tá certo? E o viewport, depois, quando a gente estiver falando sobre responsividade, a gente vai entender melhor a utilidade dele, tá certo? Nesse vídeo, você conheceu 5 elementos que podem ser usados dentro ou fora da área head e que permitem configurar um documento HTML. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Você também pode ajudar o canal a crescer e, para isso, basta assiná-lo e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Que tal agora conhecer o elemento responsável por inserir imagens em uma página web? Para isso, é só clicar no vídeo que aparece à sua esquerda. O YouTube também vai sugerir um outro vídeo do meu canal à sua direita. Muito obrigado por assistir,
Até uma próxima oportunidade e bons estudos!